Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver ciências da natureza, química. A gente vai ver um pouco de densidade e de misturas. Misturas e separação de misturas. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo o meu Sim. compartilhamento? Ok. Ótimo. Então vamos lá, a gente vai começar por densidade. Eu creio que a maioria já deve ter pelo menos ouvido falar sobre a palavra densidade, não é nenhum bicho de sete cabeças. O que é a densidade? É uma característica de cada material. Todo material vai ter a sua densidade. A densidade ela é a massa dividido pelo volume do material. E isso independe do tamanho ou da forma do objeto. Nós temos uma fórmula, eu coloquei aí destacada em vermelho, acho que todo mundo está vendo. A fórmula da densidade é D é igual a M sobre V. A densidade é a massa sobre o volume. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Cada material vai ter a sua densidade diferente. A densidade é diferente do peso. Ela é a massa pelo volume que o material está ocupando. Eu coloquei uma imagem para chamar a atenção de vocês, que diversos objetos, substâncias que são jogados nos rios, eles flutuam. Por que eles flutuam? Alguns flutuam, outros afundam. O que acontece? Os que flutuam são menos densos do que a água, e os que afundam são mais densos. Isso tem que ter a densidade. A densidade da água vale 1. Então, aquele material que tem a sua densidade menor do que 1 vale 0,80, 0,50, 0,45. Ele vai boiar na água. Não só na água, como em um outro material que seja mais denso. E um material que tem uma densidade maior do que 1, ele vai afundar na água. A gente não vê densidade só em relação à água. Eu comecei com vocês por densidade, porque daqui a pouco a gente vai passar para mistura, e vocês vão ver que em uma mistura é possível separar uma mistura da outra também através da densidade. Eu vou pedir para vocês anotarem a fórmula da densidade. Não precisa anotar a definição, porque na prova não vai pedir definição, se vocês sabem ou não o que é a densidade. Se vocês precisarem na prova, vai precisar saber a fórmula. Então, deixa a fórmula anotada, faz um risquinho em volta, alguma coisa para destacar a fórmula, porque qualquer questão que venha na prova, vocês precisam ter em mente a fórmula da densidade. Não é uma fórmula grande, não é muito difícil, mas tem que ter em mente que a densidade é igual a massa dividido pelo volume.
Aqui, olha só, nós temos 3 líquidos. Se vocês me verem olhando para o lado, é porque eu estou acompanhando também pelo computador aqui do lado, tá, gente? Eu estou vendo vocês em um e o meu slide no outro. Tem como 3 voltar líquidos. só para eu poder A copiar? água, o benzeno e o cloroformo. Eles foram colocados numa proveta. Essa proveta aí é esse conezinho que vocês estão vendo aí no canto direito. E eles dão o seguinte aspecto: cada um tem uma cor. A água, ela mede 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. O benzeno, é 0,90 gramas por centímetro cúbico. E o cloroforme, 1,56 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente tem aqui 3 substâncias e a densidade de cada uma. As 3 foram colocadas nessa proveta, cada uma de uma cor. Então, aqui, vou ler a questão. Temos uma tabela com a densidade de cada líquido. Baseando nas informações, e o que eu acabei de falar sobre a densidade, que o mais denso vai afundar, o menos denso vai ficar no alto. Vocês já devem ter assistido no programa do Celso Portiolli, que tem aquela brincadeira de afunda ou boia. Isso é relacionado à densidade. Então, eles colocam lá em um vidro, coloca água e bota o objeto, a pessoa tem que adivinhar se aquilo vai afundar ou vai boiar. E as pessoas ficam tentando adivinhar pelo tamanho, pelo formato, pelo peso, mas isso é mais relacionado à densidade. Então, vamos lá. Vamos relacionar as substâncias. Aí vocês coloquem para mim no chat. A substância C, que é a substância mais densa, é a água, é o benzeno ou é o cloroforme? O que vocês acham? A substância C, a verde. A verde é a que está embaixo. O menos denso fica em cima. E o mais denso, ele vai afundar. A substância C, qual seria? Isso aí. Cloroforme. Desculpa, gente, pelo imprevisto aí do microfone, mas na próxima vez eu já vou ter resolvido. Na próxima aula a gente vai conseguir se comunicar melhor. Sim, a substância C seria o cloroforme, porque ele está embaixo, ele é o mais denso. Todo mundo conseguiu entender o conceito de densidade? A densidade não é o peso, ela é a massa dividido pelo volume. Não confundam com peso. Pode ser que o material tenha um peso elevado, mas que quando colocar na água, ele vá boiar. Eu posso pegar um material muito pesado, mas que ele seja pouco denso. E quando eu colocar na água, apesar do peso elevado, ele vai boiar, porque a densidade dele é menor do que a água. O do meio, o B. O B seria o quê? A água ou o benzeno? Coloquem para mim aí no chat. Oi. Letra B seria o benzeno, né? O benzeno não, desculpa. A água. A letra B seria a água, porque a água vale 1. E por cima só sobrou o benzeno, porque o benzeno ele tem um valor de densidade menor que é 0,90. Então fica a letra A, benzeno, letra B, água e a letra C, clorofórmio.
um exercíciozinho. Não coloquei muito conteúdo a respeito da densidade, porque a densidade, o conteúdo, o específico dela mesmo, que eu falei, que vocês têm que ter em mente a fórmula dela. Tendo a fórmula, vocês conseguem fazer qualquer questão. E aí a gente começa com uma um pouco mais fácil, né? E agora a gente vai treinando aqui através dos exercícios. Olha só. Todo mundo está com a fórmula anotada aí, né? A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Vamos lá. Um corpo tem uma massa de 20 gramas. Vocês vão substituir na fórmula. Substituir aí. Bota aí, densidade é igual a massa sobre o volume. E aí agora a gente vai fazer uma conta. Vocês vão colocar D. Era para anotar a fórmula. A fórmula da densidade. A fórmula é D é igual a M dividido por V. E aí, para fazer numa questão de prova, vocês vão substituir a letra pelo valor que vai vir na questão. Então, tá ali na nossa questão aqui. Se um corpo tem uma massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a densidade? E aí nós vamos colocar agora na fórmula. D é igual. Aonde que está o M? Qual é o valor da massa que está na questão? 20. Então, você vai colocar no lugar do M o 20. O volume que está na questão, 5. Então, no lugar do volume, você vai colocar 5. Então, vai ficar 20 dividido por 5. E aí, vocês vão achar a resposta. Me digam qual é a resposta. Já tem gente aí que está respondendo. Vocês estão vendo o que eu coloquei aqui agora, não estão? Todo mundo conseguiu acompanhar, conseguiu entender como é feita a conta? Ok. Uma solução foi questão de baixo. Uma solução foi preparada dando-se 30 gramas de um sal. Essa é um pouquinho mais complexa. Então, olha só. Eu peguei 30 gramas de um sal e eu misturei em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é 300 ml. A densidade da solução em gramas por ml será D. Então, aqui, além da gente fazer uma divisão, nós vamos ter que fazer também uma soma. Então, eu tenho 30 gramas de um sal. E eu misturei em 30 gramas de água. Veja bem que a água aqui eu estou medindo em gramas. Não estou medindo em volume, não está em ml. Então, eu vou somar 30 gramas mais 300 gramas de água. A minha massa vai ser de 330 gramas. E eu vou dividir por um volume
de 300 ml. Aí vocês façam aí e vamos ver qual resultado vocês encontram. Aqui. Alguém aqui me disse que ficou na dúvida. Olha só. A fórmula da densidade, ela nunca vai mudar. Ela vai ser sempre a mesma. D é igual a M dividido pelo V. Sobre V, ou uma barrinha, ou sinal de dividir. Isso é indiferente. Então, vai ser D de densidade é igual a M de massa dividido pelo V de volume. Aí, o que a gente vai fazer? Vai olhar na questão, vai ver os dados que estão dando. Ela pode estar me dando a densidade, me dando volume e querer que eu descubra a massa. O que pode acontecer? É só você substituir aonde está dando, aonde que está a letrinha certa. No nosso caso aqui, a gente quer saber a densidade. Então, a questão nos deu a massa e nos deu o volume. O que nós vamos fazer? Colocar a massa no lugarzinho do M e a massa de 330 e o volume de 300 no lugarzinho do V e fazer a divisão. A maioria já respondeu. Letra D. Ao longo da semana, eu vou colocar alguns exercícios para a gente ir treinando. Eu acho que a nossa aula está sendo até um pouquinho prejudicada pelo fato de eu não estar conseguindo ouvir vocês. Mas vai dar para ir assim mesmo. Agora a gente vai pegar uma parte um pouquinho mais teórica. Misturas. Todo mundo conseguiu compreender o que é densidade, como a gente faz? Vou passar para um outro assunto agora. Ih, Jesus, tem misericórdia. Só para conseguir não pegar nada. Então, vamos lá. O que é uma mistura? Mistura, acho que... Ezequiel, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. A Inês. Peraí. Vou tentar ouvir o que ela vai dizer.
Inês, você está me ouvindo? Fala para mim a sua dúvida que eu vou tentar te ouvir. É porque o meu som está muito baixinho. Ezequiel, você estava aqui na aula desde o começo? Quer que eu volte um pouquinho? Você não entendeu nada de quê? Do que eu falei ou da densidade? Ah, da conta? Então, olha só. Vou voltar aqui o slide. Eu coloquei aqui, olha. A fórmula da densidade é essa aqui. A fórmula é essa aqui. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Mas o que é a densidade? O que é isso? Vamos voltar ali no início. A densidade é uma característica própria de cada material. Cada material existente no planeta Terra vai ter a sua densidade específica. A densidade não pode ser confundida com o peso do material. Nós temos por um parâmetro a densidade da água, porque ela vale 1. Nem todo material vai valer 1, igualzinho à água. E aí, olha só, o material que boia na água, ele é menos denso. Ele tem um valor menor do que 1. Por quê? Porque ele boia, ele não afunda. Um material que é mais denso, ele afunda na água. Um submarino, como que funciona um submarino? Ele é regulado pela densidade. Ele tem uma comporta que fica ali por baixo dele. Quando ele quer ficar em cima, submerso na água, ele vai esvaziar. E aí ele vai subir, porque ele vai ser menos denso do que a água. Ele vai subir. Quando ele abre essa comporta dele e ele enche de água, ele aumenta a sua densidade, ele fica com uma densidade maior do que a água que está ali em volta, e aí ele afunda. Então, a nossa conta, ela vai ser assim, densidade, Dzinho, é igual a massa dividido pelo volume. Essa primeira questão aqui. Densidade. Se um corpo tem uma massa de 20 gramas, gramas é o quê? É massa. A grama, ela é a massa. E o volume, ele é o líquido, que ele pode ser em litros, em centímetros cúbicos, em ml. Volume, 1 litro de leite, 200 ml de água, isso tudo é volume. E a massa é o que é medido em gramas. Então, aqui, um corpo tem uma massa de 20 gramas. Gramas é o quê? O M. Então, no lugar do M, nós vamos colocar o 20. E um volume de 5 centímetros cúbicos. Então, no lugar do V, eu vou colocar o 5. E aí, eu vou fazer a divisão. O meu D vai ser igual a 4 gramas por centímetros cúbicos. A mesma coisa aqui na seguinte. Aqui, eu apenas coloquei 2 gramas diferente, ó. Eu misturo 30 gramas de um sal com 30 gramas de água. E aí, quantas gramas eu vou ter se eu misturei 2 gramas? 330 gramas. Maria Eduarda, aqui, ó, no slide que está visível aqui, essa fórmula aqui em vermelho é a da densidade, tá? Densidade é igual a massa dividida pelo volume. E aí, aqui na questão, 30 gramas mais 300 gramas, 330 gramas, dividido por 300 ml. Eu vou fazer a divisão, 330 dividido por 300, nossa letra aqui, ó,
Letra D, 1,1 gramas. Posso seguir, gente? Pode sim. Pode, sim. Então, vamos lá, misturas. O que é uma mistura? Quando nós vamos jantar, almoçar, que a gente coloca ali no nosso prato arroz, feijão, um legume, a carne, aquilo dali é uma mistura. A gente tem o costume de chamar a carne de mistura, mas não é só a carne que é a mistura ali. No caso ali, quando a gente arruma um prato e coloca um pouco de cada coisa, nós estamos fazendo uma mistura. Então, mistura é quando nós temos em um mesmo sistema, ou seja, em um mesmo local, pode ser um copo, um prato, um vidro, em um mesmo objeto, nós temos duas ou mais substâncias diferentes. Então, se eu pegar um copo e eu colocar 3 ou 4 substâncias diferentes ali, eu estou fazendo uma mistura. Essa mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. E ela pode ter uma fase ou 2 ou mais fases. Então, aqui eu coloquei uma mistura quando temos no mesmo sistema, ou seja, pode ser um copo, um vidro, uma garrafa, uma ou mais substâncias que apresentam propriedades físicas que não são constantes. Porque a matéria não tem uma propriedade igual à água. Se eu esquentar a água, eu posso ter a água na forma gasosa, eu posso colocar água no congelador, que eu vou ter ela na forma sólida. Então, a propriedade física ela não é constante. Aqui eu tenho, no primeiro vidrinho, uma mistura bifásica. Supondo que ali seja uma água com uns grãos de arroz. Nós estamos vendo o quê? 2 fases. Eu estou vendo 2 coisas. Eu tenho uma mistura com 2 coisas. Então, eu estou vendo 2 fases. No segundo vidrinho, eu tenho uma mistura trifásica. Tem 3 fases. Eu tenho a água, um amarelinho e um rosa. Já no terceiro vidrinho, eu tenho uma mistura polifásica. São 4 fases. Porque eu estou vendo 4 fases. Então, as fases vão ser o que eu estou vendo. Se eu tivesse um vidrinho ali com só uma coisa azul, seria monofásica, porque eu só estou vendo uma coisa. Vocês estavam anotando? Eu posso passar? Alguém quer que volte? Depois eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Então, vamos lá. A mistura ela pode ser homogênea, é aquela em que a gente só consegue ver uma fase. A gente não consegue ver uma separação, só tem uma fase, você vê uma coisa só. Então, para se lembrar, homo é um só. Você só vê uma coisa. Está vendo uma coisa só? É homogênea. Elas apresentam uma forma uniforme e uma fase. Uma fase. Vi um só, é homogênea. Misturei água com açúcar. O açúcar vai se dissolver na água. Vai virar uma mistura homogênea. Você não vai ver o açúcar ali dentro. Se eu te der um copo com água com açúcar, você vai olhar, você não vai saber se aquilo é só água ou se aquilo é água com açúcar, porque você vai ver uma coisa só, você só vai ver a água. Já a mistura heterogênea, ela é nítida a presença de 2 ou mais fases. Vocês vão olhar e vocês vão ver que tem 2 ou mais fases ali. Fases, coisas separadas, não se misturam.
Se misturou, tá vendo uma coisa só? É homogênea. Tá vendo duas ou mais coisas? É heterogênea. Aqui tem um desenhozinho para ilustrar. Água mais o óleo. Eu estou vendo duas fases. É uma mistura heterogênea. No seguinte, água mais sal. É uma mistura homogênea, porque eu estou vendo uma fase só. Então, se eu estou vendo só uma fase, é uma mistura homogênea. Duas ou mais, heterogênea. Vamos praticar aqui um pouquinho. Adicionando sal de cozinha e areia num copo com água. Então, eu tenho um copo com água. Eu coloquei ali uma colher de sal de cozinha no copo de água e coloquei uma colher de areia. Eu vou ter uma mistura homogênea ou heterogênea. E vai ser bifásica ou monofásica. Olhem aí e digam para mim qual é a letra da questão. Isso aqui eu acabei de falar é a 1, tá? Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água, cria-se um sistema. Primeiro vocês vão pensar, vai ser homogêneo ou vai ser heterogêneo? Olha, eu coloquei, pensa aqui comigo, um copo com água. Coloquei o sal, uma colher de sal. Coloquei uma colher de areia. Eu vou ver o que ali? O sal vai dar para ver? Não, ele vai estar dissolvido na água. A areia vai se dissolver na água? Não, né? Dentro da porta do meio. Letra C? Heterogênea. Eu acho que é a D. D. Eu acho que é C. Inês, Eu eu acho não estou te ouvindo. Eu acho que é C. Gente, olha só. Homogêneo é aquilo que eu só vejo uma coisa. Eu estou vendo um só. Estou vendo um copo. Se eu colocar aqui um copo com água, só água, um copo com água com açúcar e outro com água e sal, vocês não vão saber a diferença de um para o outro, porque vocês vão ver uma coisa só, vocês vão ver só a água. Isso é homogêneo. Se eu colocar uma colher de areia, de barro, do que for, em um dos copos, eu vou ter uma mistura heterogênea. Por quê? Porque vocês vão estar vendo a mistura. Se dá para ver uma fase só, homogênea, tá vendo duas fases, tá vendo duas coisas, é heterogêneo. Então, se eu pegar o copo, coloquei o sal, ele se dissolveu. Quando eu colocar areia, ela não vai dissolver. Então, eu vou ver o quê? Eu vou ver a água e eu vou ver a areia. Então, eu vou estar vendo uma mistura heterogênea. Conseguiram entender? Eu vou estar vendo uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu vou estar vendo duas fases. Vou estar vendo ali a água e a areia. O sal eu não vou ver. E vai ser o quê? Monofásico ou bifásico? Quantas coisas eu vou ver? Mono é 1 e bi é 2. Eu vou ver duas coisas. Eu vou ver a areia e a água. Vocês conseguiram entender agora? Homogêneo, eu estou vendo uma coisa só. Se eu misturar álcool com água, você não vai ver a diferença. Você vai ver uma coisa só. Vai ser homogêneo. Se eu misturar areia com água, é heterogêneo. Porque vocês vão estar vendo duas coisas. Todo mundo conseguiu me acompanhar? Sim, conseguimos. Deixa eu falar. A resposta certa é qual, professor?
É letra D. Vai ser a nossa letra D. Eu ouvi alguém falando aí baixinho, a letra D. Meu som tá bem baixo, mas algumas coisas eu consigo ouvir. Não, tá debaixo do sofá. Vamos lá para a segunda. Essa segunda aqui, o intuito dela era ouvir vocês me responderem, né? Então eu vou fazer junto com vocês para a gente não perder muito tempo. A lista a seguir traz algumas misturas. Todo mundo vê. Traz algumas misturas formadas por diversas substâncias. Classifique-as como homogênea ou heterogênea. Essa aqui é a primeira letra A, acabei de falar agora. Água mais areia. Se eu misturar água mais a areia não vai dissolver na água. Então, eu vou estar vendo duas fases. Se eu estou vendo duas, é o quê? Heterogênea. Homogênea, eu vejo um. Heterogêneo, eu vejo dois ou mais. Heterogêneo. 5, 6, 7 fases é heterogênea. Se eu estiver vendo apenas um, é homogêneo. E seria bifásico. Óleo. Água mistura com óleo? Não. Isso por quê? Devido à densidade, que a gente acabou de ver ali antes. O óleo é menos denso do que a água, então ele fica por cima. Então, água mais óleo também é uma mistura heterogênea. Água e sal de cozinha. Se eu colocar o sal na água, ele vai dissolver. Eu vou ver o sal ali? Não. Vai ser uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu vou estar dando uma coisa só. Água e açúcar, mesma coisa do sal. Eu vou dissolver o açúcar na água, então eu não vou ver duas coisas. Eu não vou ver o açúcar desaparece. Eu vou ver uma fase só. Então, eu vou ver uma mistura homogênea. Água e álcool. Se eu colocar um vidro de álcool dentro de um vidro de água, eu vou ver o álcool ali na água? Não, né? Porque eles vão se misturar e eu vou ver uma coisa só. Então, eu vou ver uma fase só. Eu vou ver uma misturinha homogênea. Isso. Todo mundo conseguiu entender a diferença de homogêneo para heterogêneo? Sim. Sim, né? Homogêneo, você só vai ver uma coisa. Então, se aparecer no dia da prova, um desenho com uma coisa só. Sim. Ó, aqui, eu vou voltar aqui. Apareceu aqui. Água mais sal. Apareceu uma misturinha só? Você está vendo uma coisa só? Homogêneo. Está vendo duas ou mais? Heterogêneo. Eu tinha separado aqui também os métodos de separação de mistura. Mas eu prefiro que a gente encerre por aqui, porque já são 8h30 e ainda tem a aula de matemática. Então, para não atrasar a aula da professora Tássia, eu vou disponibilizar para vocês os métodos de separação de mistura. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp um resumo, os métodos. Mas na próxima aula, eu vou começar falando pelos métodos de separação de mistura. A gente vai dar continuidade nessa aula de hoje. Porque o meu probleminha do início realmente pegou aí um tempinho da nossa aula. Tá bom? Essa parte de separação, ela é um pouquinho mais alongada. Então, para não atrasar a próxima aula, eu vou encerrar por aqui. Vou colocar na plataforma... Desculpa. Vou colocar no grupo do WhatsApp um resumo da aula, uma lista de exercícios e os slides. E aí a gente vai se comunicando para dar continuidade aqui, tá bom, pessoal? Vocês me desculpem pelo imprevisto, tá bom? E até a nossa próxima aula. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Uau.